Amém. Vamos abrir nosso livro, nossa Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Já caminhamos aí para o final dessa carta, ao final desse estudo. Pretendemos terminar o capítulo 5 hoje e aí, nos próximos 2 encontros terminar o capítulo 6. Então estamos perto do fim. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do verso 13 ao verso 26. Gálatas 15, versos 13 ao 26. Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos nessa noite, para que possamos ouvir a Tua voz e ser, ó Deus, ensinados por ela, transformados por ela. Tem misericórdia e impede, Senhor, que eu seja um obstáculo. Que o Senhor fale apesar de mim, que o Senhor fale apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas incapacidades, que a Tua igreja seja alimentada nessa noite pelo poder do Teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Como eu disse no início do culto, muitos chamam a carta aos Gálatas de a carta da liberdade. Nós falamos muito, nós não, né? Paulo, falando a respeito do que Paulo diz, nós fizemos em vários momentos o contraponto, né? Vimos o contraste entre escravidão e liberdade. Nós vimos que a escravidão tem a ver com estar dependente da lei, dependente de rudimentos da fé para sermos salvos. E quando estamos livres, na verdade, nós fomos livres desses rudimentos, nós fomos livres dessa dependência em relação à lei. Então, quando Paulo fala de liberdade nessa carta, nós vimos na semana passada, mas vamos dar uma relembrada hoje, nós vimos que ele fala de uma liberdade diferente do que o mundo fala. Ser livre nas Escrituras não é ser autônomo. Ser livre nesse mundo é ser livre de duas coisas. Livres desse mundo perverso, pode voltar aí capítulo 1, verso 4 de Gálatas. Capítulo 1, verso 4. Ele diz:
o qual entregou a si mesmo, falando a respeito de Cristo, né? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar ou nos libertar deste mundo perverso. Então, quando nós somos livres, nós fomos libertos, a nossa liberdade tem a ver com o fato de termos sido libertados desse mundo perverso. Não é uma liberdade para fazermos o que quisermos, nós fomos libertados desse mundo perverso. Avance um pouquinho, capítulo 3, verso 13. Nós também fomos libertados da maldição da lei. 3,13. Cristo nos resgatou ou nos libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, Jesus nos libertou da dependência da lei para que pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Porque se nós formos depender da lei para sermos aceitos diante de Deus, nós estamos em maldição, porque nós não temos condições, pelos nossos próprios meios, pela nossa própria força, pela nossa própria virtude, nós não temos condições de nos aproximar de Deus por meio da obediência da lei. Se nós dependermos da obediência à lei para nos aproximarmos de Deus, nós estamos escravos. Então, a liberdade que Paulo fala aqui não é uma liberdade para nós sermos os donos do nosso próprio nariz, não é uma liberdade para nós fazermos o que nós quisermos, porque de acordo com as Escrituras e de acordo com a própria carta aos Gálatas, nós, quando estamos fazendo o que queremos, nós estamos debaixo de escravidão. Porque esse foi o pecado lá, o original, né? O ser humano era livre. Quando Deus coloca Adão e Eva sobre a terra e lhes dá todo o mundo para eles desfrutarem, mas lhes dá apenas uma restrição, eles eram livres para fazer a vontade de Deus. Mas quando eles desejaram a autonomia, que é algo completamente diferente de liberdade, quando eles decidiram ser autônomos, ou seja, ser donos do próprio nariz, serem seus próprios deuses, então eles se tornaram escravos da sua própria vontade, se tornaram escravos do pecado. Então, liberdade não é autonomia, porque a autonomia leva à escravidão. Ser livre é ser de novo colocado debaixo do governo de Deus. O salmo que nós lemos no início, o Salmo 72, fala de quem é o nosso rei, o quanto ele é bom, o quanto ele é libertador e salvador. Então, quando nós somos libertos deste mundo perverso, nós fomos retirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Isso está lá em Colossenses. Então, nós somos livres para vivermos debaixo do governo de Deus. Essa é a liberdade bíblica, essa é a liberdade cristã. Então, nós vivemos em liberdade. Paulo falou exatamente disso nos textos anteriores, e o verso 13, ele volta, né? Ele faz quase que uma repetição do verso 1, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Olha o verso 1 desse capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então ele volta a esse assunto, porque ele trabalhou com o quanto nós somos livres em Cristo, mas agora ele vai trazer uma advertência, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, Paulo aqui está nos dizendo que se nós realmente exercitarmos a nossa liberdade como se deve, nós vamos cumprir a lei. Mas, Guilherme, você ficou dizendo que Paulo estava dizendo o tempo inteiro que a gente não tem que ficar preocupado
em ter uma obediência perfeita à lei, porque não é pela lei que nós seremos salvos, e agora ele está dizendo que quem ama o próximo cumpre toda a lei. Espera aí, é para cumprir a lei ou não é para cumprir a lei? O que a gente precisa entender é que a liberdade da lei, como eu disse, é uma liberdade da dependência da lei. A vontade de Deus é que nós vivamos de acordo com os preceitos dele. Só que Cristo nos liberta da necessidade de uma obediência perfeita para termos relação com Deus. Então, com a cruz, ele nos coloca em relação, ele traz paz e nós voltamos a nos relacionar com Deus, não mediante mérito. Nós não dependemos de obedecer a lei completamente para termos um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é pela fé. Nós nos relacionamos com Deus por causa da obra da cruz que foi feita em nosso favor. Mas, na medida em que nós agora vivemos em Cristo, agora nós somos livres. Livres para quê? Livres para podermos obedecer a lei em amor. Porque quando nós pensamos em cumprir como uma dependência para sermos aceitos diante de Deus, essa é a descrição que Paulo faz de escravidão. Se nós acharmos que só podemos nos relacionar com Deus, se nós pensarmos que temos como nos relacionar com Deus baseado na nossa obediência à lei, nós somos escravos e estamos na carne. Paulo está dizendo que nós precisamos confiar em Deus e, após essa confiança, nós podemos então cumprir a lei amando o próximo. Então, ser livre, aqui como Paulo está dizendo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não é dizer, então, se Jesus morreu pelos meus pecados, se Jesus pagou o preço de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, então eu sou livre da maldição da lei, então eu posso viver como eu quiser. É isso? Não. Paulo está dizendo, não deem ocasião à carne por causa da liberdade. Nós saímos do império das trevas, mas entramos no reino do Filho de seu amor. Nós temos um rei, nós temos um Senhor que nos comprou com o seu sangue. Então, ele quer que nós obedeçamos, mas o nosso relacionamento com ele não depende dessa obediência. Ele nos amou quando nós éramos pecadores e por isso nos colocou em relacionamento com ele por meio da cruz. Agora, uma resposta amorosa é o desejo de fazer a vontade dele. Por isso que Paulo vai dizer então, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, façam o quê? Sejam servos uns dos outros pelo amor. Veja, liberdade e servidão. Nós somos livres para servirmos uns aos outros. Vejam que conceito diferente a Bíblia tem como liberdade do que o mundo tem como liberdade. Então, nós somos livres para podermos servir uns aos outros pelo amor. Eu não sou mais escravo das minhas paixões, eu não sou mais escravo dos meus pecados, e por não ser mais escravo das minhas paixões e dos meus pecados, eu posso servir a você. Eu posso usar a minha vida para servir a você em amor. Somente os que são livres em Cristo podem servir em amor. Então, o verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, a obediência da lei não é uma obediência baseada na dependência dela para sermos aceitos, mas é uma obediência baseada no amor. Se nós amarmos a Deus e amarmos o próximo, nós vamos obedecer à lei, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus quer, porque quem ama o irmão
não cobiça as suas coisas. Quem ama o irmão não dá falso testemunho a respeito dele. Quem ama o irmão não vai defraudá-lo. Então, se você olhar os 10 mandamentos e pegar ali os 6 mandamentos finais que falam a respeito do relacionamento com os seres humanos, se você ama o seu irmão, você não vai fazer nada daquilo que está lá dizendo para não ser feito. Então, a obediência que Paulo está falando aqui, a obediência da lei, é uma obediência por amor, não para termos mérito diante de Deus, mas porque nós já não precisamos ter mérito diante de Deus, e porque amamos o nosso próximo, nós queremos fazer a vontade. Então, nós somos livres para servir ao próximo por amor. E quando nós servimos ao próximo por amor, nós estamos cumprindo a lei, porque ele diz: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Se você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, se você fizer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, você vai estar cumprindo a lei. Ah, Guilherme, mas Jesus não falou que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Porque Paulo aqui está dizendo que nós cumprimos toda a lei quando amamos o próximo. Porque, meus irmãos, somente quem ama a Deus ama o próximo. Abra sua Bíblia aí, deixe marcado Gálatas e vamos lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. 1 João, capítulo 4, verso 20. Vamos ler todos juntos? 1 João 4, 20. Todos acharam? Vamos ler a uma só voz. 1, 2 e... Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Volte lá para Gálatas. Então, por isso que Paulo pode dizer que toda a lei é cumprida quando você ama o próximo. Somente quem ama a Deus, somente quem é grato a Deus, somente quem entende que foi salvo pela graça mediante a fé, somente esse que depende da cruz, somente esses que agora não são mais escravos do pecado e são livres para servir o próximo em amor, somente esses amam a Deus e somente esses servem uns aos outros. Então, a nossa liberdade não é uma liberdade para que você não se meta na minha vida. A nossa liberdade não é para que eu diga para você, olha, compra um gatinho e vai cuidar do gatinho e deixa a minha vida em paz. A liberdade que nós temos é uma liberdade para servirmos uns aos outros. Eu preciso exercitar o amor, a minha liberdade, servindo a vocês, e vocês devem servir a mim e servir uns aos outros. Nós estamos ligados, comprometidos pelo vínculo do amor. Então, se você ama a Deus, você ama o próximo e você serve o próximo. Você não gosta de ser servido? Quem é que gosta de ser servido? Acho que até quem não levantou a mão gosta. Eu acho. Eu gosto de ser servido. E se eu gosto de ser servido, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou fazer com ele o que eu gosto que façam por mim. E se eu gosto de ser servido, então eu vou servir. É básico, meus irmãos. É muito simples. Existem palavras nas Escrituras, existem versículos e mandamentos nas Escrituras que exigem altos estudos, alta exegese e uma explicação complexa. Agora, cumprir a lei é amar o próximo como a você mesmo. Isso é muito simples. Todo mundo sabe o que gosta, todo mundo sabe o que quer, todo mundo sabe o que quer que os outros façam por ele. O que falta para nós é simplesmente fazermos pelos outros o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Isso é ser livre, isso é amar a Deus, isso é amar o próximo, e isso é cumprir a lei. Mas nós não fazemos isso
para obtermos aprovação diante de Deus, porque a nossa aprovação diante de Deus é concedida por Ele mediante a fé na obra de Cristo. Então, por amor a Deus e por amor aos irmãos, nós cumprimos a lei. E no verso 15 ele vai falar do contrário, né? No verso 15 ele diz: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ele aqui está dizendo: se vocês agem totalmente de modo contrário ao que eu falei, ou seja, se ao invés de servirem uns aos outros, vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, isso é uma indicação grave de que vocês estão em destruição. Vocês não estão em Cristo. Vocês não estão livres. Porque quem fica mordendo e devorando os outros não está vivendo pelo Espírito, está vivendo pela carne. E aí ele vai começar então a explicar essa diferenciação entre aqueles que vivem no Espírito e aqueles que vivem segundo a carne. Verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então Paulo, ele começa lá nos versos 14 e 15, fazendo um contraponto entre aqueles que vivem a sua liberdade, servindo uns aos outros. Depois ele fala daqueles que ficam mordendo e devorando uns aos outros, mostrando como o comportamento de quem vive pelo Espírito é diferente do comportamento daqueles que vivem pela carne. Então ele passa a distinguir melhor. Ele traz agora nesse texto uma demonstração melhor de como é evidente a diferença entre aqueles que vivem pelo Espírito e aqueles que vivem pela carne. Vejam, quando ele começa: vivam, digo porém o seguinte: vivam no Espírito. Quando ele diz vivam no Espírito, ele está falando de algo, de uma totalidade. Em primeiro lugar, ele está falando aqui de direcionamento. Viver no Espírito é ser guiado pelo Espírito, é ser direcionado pelo Espírito, é irmos aonde o Espírito manda nós irmos, é fazermos aquilo que o Espírito manda nós fazermos. Então, viver no Espírito, no primeiro aspecto, é nós sermos direcionados pelo Espírito. No segundo aspecto, é confiar no poder do Espírito. Então, viver no Espírito é ser guiado, direcionado pelo Espírito, mas também é viver no poder do Espírito, na dependência do Espírito. Então, viver no Espírito é desistir das suas próprias armas. Aqui, quando Paulo faz oposição entre carne e espírito, ele está fazendo a mesma oposição que ele fez entre lei e espírito. Aqueles que querem viver de acordo com a lei, nas suas próprias virtudes, e aqueles que querem viver pela fé, na graça de Deus. Então, quando a gente pensa em carne, a gente está pensando nas próprias forças do ser humano. Aquilo que o ser humano é capaz de realizar na sua própria força. O ser humano
sem Deus, o ser humano sem o direcionamento do Espírito, ele só pratica o mal. Não há no ser humano nenhuma inclinação natural para o bem. Todas as vezes que você ver um ser humano agindo para o bem, isso é a graça de Deus se manifestando no mundo. Porque se Deus deixa o ser humano simplesmente vivendo e fazendo o que está no seu coração, o que nós temos é um mundo em caos. O mundo não duraria 24 horas se Deus retirasse a sua graça desse mundo, porque a graça de Deus atua, inclusive, sobre os ímpios, para que esse mundo funcione. É a graça de Deus que faz com que o ser humano não seja tão mal quanto ele poderia ser. É a graça de Deus que refreia o mal nesse mundo. Então, quando se fala de carne, está se falando daquilo que é produzido pelo ser humano. O que o ser humano produz é simplesmente pecado. Por isso que carne é igual à própria força, é igual a viver pela lei, é igual à escravidão. É esse o contraste que Paulo vem fazendo ao longo de toda a carta. Então, quando ele diz viver no Espírito, e quando ele fala de desejos da carne, ele está falando aqui ainda dessa diferença entre aqueles que vivem pelas suas próprias forças, vivem pelos seus próprios méritos, e aqueles que confiam no Espírito. E ele vai dizer, vivam no Espírito. É no poder do Espírito, é no direcionamento do Espírito, porque vivendo pelo Espírito, você está vivendo de acordo com a fé e baseado na cruz, então você é livre. Se você está na carne, você ainda é escravo. Então agora, nessa oposição, ele vai dizer, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós estamos nessa guerra, meus irmãos, todos os dias. Não devemos descansar em nenhum momento. Nós temos que estar vigilantes como um soldado no fronte. Quem já viu filme de guerra aqui? Eu fico apavorado quando eu vejo filme de guerra, gente. Não sei vocês. É porque eu era militar, né? Então eu sempre olhava um filme de guerra e pensava, vai que um dia eu estou lá também. É assustador, gente. É tiro para todo lado. É gente morrendo para todo lado. É um lugar onde você não pode estar desatento. Você tem que estar de prontidão o tempo inteiro. E a guerra que nós vivemos dentro de nós é uma guerra que exige prontidão o tempo inteiro. Porque nós temos sempre em nós essa inclinação de viver pela carne. Não importa o tempo que nós estejamos vivendo na igreja, não importa o tempo que nós tenhamos de evangelho, o nosso velho eu, a nossa natureza pecaminosa está sempre tentando merecer algo. Nós estamos sempre querendo conquistar algo. Nós estamos sempre buscando minimizar a obra de Deus e tentando maximizar a nossa obra, aquilo que nós fazemos. Mas Paulo vai nos dizer, não se iludam, as obras da carne são conhecidas. Nós, pela nossa virtude, nós, pela nossa força, nós, pela nossa vontade, a única coisa que nós podemos produzir são essas coisas que Paulo fala. E ele vai separar aqui as obras da carne em algumas categorias. A primeira categoria são as obras de cunho sexual, tem a ver com a sexualidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Imoralidade sexual, ele está falando da ação propriamente dita, daqueles que vivem realmente uma vida de imoralidade, que praticam a imoralidade, sejam os adúlteros, sejam aqueles que praticam a homossexualidade, sejam aqueles que praticam relações sexuais fora do casamento, tudo isso é imoralidade sexual e isso aponta para uma ação. Quando ele fala de impureza e de libertinagem, ele já está falando das coisas que atuam aqui.
o consumo de pornografia, o desejo incontido, o olhar impuro para outra pessoa. Então, Paulo está dizendo que seja aquilo que nós praticamos de fato, seja aqueles desejos que nós temos e cultivamos em nós, esses são obras da carne. É isso que nós produzimos pela nossa virtude, é isso que nós produzimos pela nossa força. Diante da nossa sexualidade, se nós confiarmos apenas em nós, nós iremos praticar imoralidade sexual e vamos ter no nosso coração e na nossa mente impureza e libertinagem. Outras duas coisas são coisas de cunho religioso. O ser humano na carne, o ser humano sem o Espírito de Deus, o ser humano na sua própria força, o que ele produz em relação à religião? Ele produz idolatria e feitiçaria. São meios errados de tentar alcançar a Deus. É ignorar o caminho que Deus revelou. É tentar alcançar a Deus pelos seus próprios méritos. Então aqui os Gálatas produziam os seus ídolos, não só os Gálatas, mas toda aquela cultura, produziam as suas imagens de escultura e realizavam adivinhações e realizavam sacrifícios, e tudo isso está envolvido em idolatria e feitiçaria. Nós, na nossa carne, produzimos isso, meus irmãos, e isso tem a ver com coisas dentro da igreja também. Paulo está falando com pessoas que estão na igreja, ele está falando com irmãos da igreja da Galácia. Ele não está falando para impuros, ele não está pregando o evangelho para pessoas que não conhecem a Deus, ele está alertando pessoas que estão na igreja que é possível que, se nós estivermos aqui confiados na nossa carne, nós, além de idolatria, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, nós também estaremos produzindo idolatria e feitiçaria. Nós podemos estar na igreja idolatrando pessoas, nós podemos estar na igreja idolatrando métodos, idolatrando coisas que não são Deus. Nós podemos, na igreja, produzir feitiçarias. O misticismo brasileiro, nós queremos revelações, nós queremos pessoas para nos dizer se amanhã vai chover ou não, se eu devo trocar de emprego ou não, se eu devo. Nós estamos buscando viver a vida cristã da mesma forma que qualquer pessoa em outra religião aí fora está vivendo. Um cristão não deve viver atrás de palavras de poder, de anúncios de futuro, como se fosse se consultar. Tem crentes que vão se consultar. Não, eu vou ali porque ali eles entregam a profecia, eu vou ali, como se estivesse indo se consultar. Em outras religiões, feitiçarias. Todos os caminhos produzidos pelo nosso coração. Mesmo dentro da casa de Deus, nós podemos produzir idolatrias e feitiçarias. E depois, ele vai se dedicar a outras obras da carne, todas elas relacionadas a quê? Aos nossos relacionamentos. E aí ele vai muito mais longe. Quando fala do nosso relacionamento, se você vê aqui do cunho sexual, ele fala de 3 obras da carne, do cunho religioso, ele fala de 2 obras da carne, mas a partir daqui ele vai falar das obras relacionadas ao nosso relacionamento, obras da carne de cunho relacional. O que a nossa carne produz quando nos relacionamos baseados apenas nas nossas virtudes: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Paulo diz, poderia ficar falando aqui durante muito mais tempo. Tem isso na igreja, gente? Tem não, né? Inimizades? Tem não. Rixa na igreja? Tem não. Não sei, em outras aqui não,
Ciúmes? Não. Discórdia? Nem pensar. Divisões, facções, invejas? Isso tudo, meus irmãos, são obras da carne, que se nós estivermos aqui confiados na nossa carne, é isso que nós vamos produzir. Se houver entre nós inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, tudo isso é por conta das obras da carne. É tudo isso porque nós não estamos vivendo de acordo com o Espírito. Então, o que nós produzimos, o que nós somos capazes de fazer na nossa própria força, são as obras da carne. É isso que um ser humano é capaz de produzir. E isso pode acontecer aqui, dentro da igreja. Porque nós, se estivermos aqui confiados na carne, nós vamos produzir essas coisas. E Paulo vai dizer o quê? Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, Guilherme, mas eu já estou na igreja há 35 anos. Não importa. Paulo está falando aqui a uma igreja que estava sendo assediada por falsos mestres, que estavam lá para trazer ensinos errados e ensinando eles a viver pela carne. Então, nós podemos ter pessoas entre nós que estão buscando viver pela carne. E quando ele diz aqui, praticam, ele está falando em viver na prática regular. Meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo aqui, se você caiu em pecado em algum momento, que você está condenado, não! Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, e aqueles que confiam nele tiveram todos os seus pecados perdoados. O que Paulo está dizendo aqui é de pessoas que vivem assim, pessoas que praticam isso com regularidade, que da mesma forma que ele diz, vivam no Espírito, ele está falando aqui de pessoas que vivem na carne. Então não é porque nós cometemos um pecado aqui ou ali, que nós incorremos em algumas dessas coisas, que de vez em quando nós cultivamos uma inimizade, mas buscamos corrigir, que de vez em quando ficamos irados, que nos vemos em meio a facções e divisões, mas que nós buscamos corrigir, nos arrependemos. Não, ele está falando de pessoas que vivem assim. Então, aqueles que vivem dessa maneira, ou seja, aqueles que praticam tais coisas, que escolheram viver pela carne e não pelo Espírito, ele está falando daqueles dos mestres judaizantes, daqueles falsos mestres que estavam lá, e de todos aqueles que os seguiam, que essas pessoas estavam fora do reino de Deus, porque não estavam confiando na cruz, mas estavam confiando na sua própria força, e por isso, então, não herdam o reino de Deus. Então, ele continua agora para fazer o contraponto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebe que o fruto do Espírito anula todas as outras coisas que são obras da carne? Qual a solução para nós nos livrarmos da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Quando nós escolhemos viver por Espírito, Paulo já disse lá no começo, digo porém o seguinte, verso 16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quem vive pelo Espírito vai desenvolver, ou melhor, vai ter desenvolvido em si o fruto do Espírito. Porque quando ele usa a palavra fruto, ele está falando de algo que é cultivado, de algo que é construído, que é feito. Então, o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito na vida do crente.
Então, aquele que vive pelo Espírito, ou seja, que segue o direcionamento do Espírito e confia no poder do Espírito, vai ver crescer na sua vida o fruto do Espírito, que é o antídoto para as obras da carne. Então, quem vive no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Quem ama a Deus e ao próximo, não vai praticar imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, nada disso. Quem está alegre com a sua salvação, não vai praticar nenhuma daquelas coisas. Quem está em paz com Deus por causa da sua salvação, também não vai praticar nenhuma daquelas coisas. Longanimidade, suportar a adversidade, suportar as dificuldades. Não vai murmurar, não vai se afastar de Deus por conta das dificuldades da vida. Benignidade, bondade, vai tratar os outros com cortesia, vai tratar os outros com bondade, vai servir também. Quem vai ser fidelidade, quando ele fala da fidelidade, quem desenvolve fidelidade é fiel a Deus e é fiel aos outros, é uma pessoa confiável. O que ela diz está dito, você pode confiar que aquela pessoa se prometeu, ela vai cumprir, se pegou, se falou que ia fazer, vai fazer. Você pode confiar, é uma pessoa confiável, uma pessoa mansa, como nós vimos lá no Sermão do Monte, uma pessoa mansa, como Jesus também é manso. A mansidão tem a ver com você reconhecer a sua pecaminosidade, então ser manso e compassivo com os pecados dos outros. Porque nós precisamos nos lembrar que quando os outros pecam contra nós também pecamos contra os outros. E da mesma forma que nós queremos que os outros perdoem os nossos pecados e que os outros relevem as nossas falhas, eu preciso agir com os outros como eu quero que hajam comigo. Então, ser manso é relevar o pecado do outro e perdoar o pecado do outro. E por fim, domínio próprio. Resistir aos desejos da carne. Então, o fruto do Espírito, e Paulo trata no singular, quer dizer que eu não vou desenvolver amor sem alegria. Também não vou desenvolver alegria sem paz. Nem longanimidade sem benignidade e bondade. Quando Paulo trata o fruto do Espírito como uma coisa só, é porque é esperado que todo aquele que vive no Espírito desenvolva todas essas características, da mesma forma que quando nós estudamos as bem-aventuranças, é esperado que todo cristão desenvolva todas as bem-aventuranças. Aqueles que o Espírito chamou, ele está transformando. O processo de santificação é algo realizado pelo poder do Espírito. Então vejam, aqueles que confiam na sua própria carne, só trazem obras da carne. Aqueles que confiam no Espírito, aqueles que dependem do Espírito, manifestam o fruto do Espírito. Paulo está nos dizendo, é fácil ver quem está vivendo no Espírito e quem está vivendo na carne. Se você conhece alguém que vive em inimizade, discórdias, feitiçarias, idolatrias, imoralidade sexual, essa pessoa está vivendo na carne. Essa pessoa ainda é escrava. Livres são aqueles que estão desenvolvendo o fruto do Espírito, que estão tendo o fruto do Espírito desenvolvido em si, pela graça, pela confiança em Deus. E que Paulo vai dizer então, contra essas coisas não há lei. Porque, de novo, quem tem o fruto do Espírito está cumprindo a lei. Porque ele disse lá no começo, cumprir a lei é amar o próximo. Então, se eu tenho amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu estou amando o próximo. Então, contra essas coisas não há lei. E mais, ele confirma, 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele já tinha dito algo parecido, volte aí capítulo 2, verso 20. Ele já tinha dito algo parecido. Gálatas 2, 20.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne, já desistiram dos seus méritos, já disseram: Senhor, eu não tenho como eu mesmo fazer, eu recebo o sacrifício do seu Filho, morro junto com ele, morro para a lei junto com ele e nasço novamente, sou nova criatura, refeita pelo poder de Deus para viver livre e servindo ao próximo. E ele vai concluir então com mais uma recomendação: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós estamos sendo direcionados pelo Espírito, se nós estamos confiando no Espírito, o que ele vai usar aqui, o verbo andemos, ele está fazendo aqui uma alusão militar, da mesma forma que ele fala da guerra, né, contra a carne, da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Quando ele diz para nós andarmos no Espírito, andemos também no Espírito, ele está aqui dando o exemplo de um soldado que segue a sua liderança, que anda num pelotão. Ou seja, se você está vivendo de acordo com o Espírito, se você está vivendo no Espírito, então você vai andar no pelotão comandado pelo Espírito. Você vai andar lado a lado com outras pessoas que também estão vivendo no Espírito. E o 26, ele faz o contraste de novo: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele aqui fala daqueles que vivem pela carne. Quem vive pelo Espírito vai andar lado a lado com quem vive no Espírito, no mesmo propósito, buscando cultivar as mesmas virtudes e buscando servir uns aos outros. Aqueles que vivem na carne vão viver o quê? Na vanglória. Porque o que é vanglória? É a pessoa que bate no peito e diz: eu consigo, eu posso, se vangloria e confia nas suas próprias atitudes. Mas Paulo já disse: quem confia nas suas próprias atitudes produz obras da carne, não produz o fruto do Espírito. Por isso que ele diz: vai provocar uns aos outros e vai ter inveja uns dos outros. Vão estar do mesmo jeito que estão aqui no verso 15, ficam se mordendo e devorando uns aos outros. É assim que vive. Então, se você está vivendo no meio, entre pessoas que estão se mordendo, se devorando, se vangloriando, provocando e tendo inveja, ou seja, manifestando as obras da carne, está vivendo entre pessoas que não estão confiando e dependendo do Espírito. Meus irmãos, que a nossa liberdade, como já foi dito, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós temos liberdade em relação à lei. A lei não é para nós motivo de salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas essa liberdade nos conduz ao serviço. Então, ao servirmos, nós estamos cumprindo a lei. Olhe para a sua vida. O que você está produzindo? São os frutos é o fruto do Espírito? Ou são as obras da carne? Quais são as suas práticas? Você é livre ou você é escravo? Paulo está trazendo isso para a prática, porque ele era acusado pelos falsos mestres de pregar um evangelho que dizia que as pessoas podiam viver de qualquer maneira, mas ele está dizendo: olha, não é isso. Não depender da lei não quer dizer que eu faço o que eu quero. Ser livre é ser livre para servir o outro em amor. Ser livre é desenvolver o fruto do Espírito. Ser livre é praticar a santidade no meio do povo de Deus. Então, que você possa ser livre, que você possa estar vivendo em liberdade, porque é assim que Deus te chamou para viver. Não se deixe enganar, não confie na sua força, porque Paulo está dizendo: se você confiar na sua força, você vai produzir as obras da carne apenas. Amém? Vamos ficar de pé.
Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos libertar. Mas não para uma liberdade qualquer. Eu sou livre para servir o meu irmão. Oh, Deus. O quanto falta em nós essa compreensão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se estamos vivendo na carne e estamos colhendo aquilo que são obras da carne. E ajuda-nos, ó Deus, porque nós nos arrependemos. Não queremos viver assim. Não queremos produzir obras da carne. Não queremos estar no meio do teu povo produzindo coisas terríveis descritas por Paulo. E não queremos viver nessa prática, porque a tua palavra diz que quem vive nessa prática não herdará o reino dos céus. Nós queremos viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, confiar no Espírito, entendendo que a lei não me salva, mas como eu fui salvo, então a lei é boa para mim, eu quero obedecê-la, em gratidão a ti que me salvou. A lei não me salva, mas a lei me indica o caminho a seguir, que é um caminho de amor, e eu pratico a lei por amor, e eu quero servir ao meu próximo por amor, e quero agradar ao meu Deus por amor. Então, ó Deus, por isso que talvez o Senhor tenha colocado o amor como o primeiro elemento do fruto do Espírito, porque é o principal. Então, ó Deus, que o nosso coração seja cheio de amor, que o nosso coração esteja cheio de paz, cheio de longanimidade, cheio de benignidade e bondade, que o nosso coração esteja cheio, Senhor, de domínio próprio. Ajuda-nos, ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu te peço. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.